Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. É 1h. Boa noite, eu sou o Martim Madeira e vamos ao noticiário da 1h na Rádio Observador. Começamos pelas tempestades que assolam o país. Portugal continental registrou até às 10h30 de segunda-feira mais de 1.400 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região centro e Lisboa e Val do Tejo, adiantou a Lusa, a fonte da Proteção Civil. As principais ocorrências foram queda de árvores, seguido de queda de infraestruturas, inundações, movimentos de massa e limpeza de vias. Ora, já em relação aos próximos dias está prevista chuva persistente, vento forte e muita agitação marítima por todo o país, é o que indica a Proteção Civil. Será um pouco distribuído por todo o território continental. Nós vamos sofrer aqui um ligeiro agravamento, segundo as previsões do IPMA, e depois volta a agravar no dia 4 com precipitação mais intensa e depois no dia 8. Quero referir que são previsões que podem sofrer alteração a qualquer momento. A adjunta de operações Daniela Fraga, na conferência de imprensa da Proteção Civil da tarde de segunda-feira, a dar conta de que o tempo pode vir a piorar, também com a vinda da Depressão Leonardo. Desde quarta-feira da semana passada, as Forças Armadas já destacaram 1.975 militares para apoios às populações e posicionaram 30 botes e equipas em zonas de risco severo de cheias. Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, o gabinete do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sublinha o posicionamento de 30 botes e respectivas equipas nas zonas de risco severo de cheias, nos rios Douro, Mondego, Tejo e Volga. Entre as ações de apoio realizadas estão a desobstrução e limpeza das vias rodoviárias, com 5 ainda em curso. Também 261 pessoas foram apoiadas com alojamento e alimentação e ainda foram disponibilizados 80 sacos de cama. As Forças Armadas forneceram também 13 geradores e 13 equipamentos Starlink para comunicações de emergência e ainda 20 equipas de limpeza para cortes de árvores. E na sequência da Depressão Christine subiu para 10 o número de vítimas mortais. Desta vez a vítima foi um homem de 63 anos que caiu enquanto estava a reparar o telhado de um armazém em Porto de Mós. 10 pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. As autoridades têm alertado a população para os perigos de reparar os telhados com a chuva e as estruturas instáveis. O Ministro das Infraestruturas assegura que o setor da construção está mobilizado para ajudar a reconstruir as zonas afetadas. Declarações de Miguel Piteluz no final da reunião com a estrutura de missão, autarcas e empresários em Leiria. O governante garantiu que as construtoras estão disponíveis para o apoio que for necessário. Hoje, o meu colega tem essa experiência recorrente, porque ele lidera esta agenda dos autarcas, mas eu hoje senti aqui uma solidariedade que despassa partidos políticos, visões de sociedade, que é mais do que tudo. É isso que nos devemos focar. É na mobilização. De estarmos constantemente a encontrar aquilo que nos divide. Numa altura como esta, não contam comigo, pelo menos comigo. Estou aqui para arregaçar as mangas e para fazer. E é isso que é o espírito do Governo. Muito obrigado. As declarações do Ministro das Infraestruturas, Miguel Piteluz, no final do encontro da estrutura da missão criada pelo Governo na segunda-feira. Já o Ministro da Economia anunciou que o Estado vai suportar as intervenções de emergência que sejam necessárias nesta fase. Isto para evitar um agravamento da situação. Do final deste encontro com a estrutura de missão responsável por recuperar as zonas afetadas pelo mau tempo, ficou ainda a possibilidade de o Governo avaliar uma eventual isenção de portagens nas zonas afetadas. A Brisa mostra-se disponível para a medida avançar, se for essa a decisão do Executivo. E esta terça-feira o Primeiro-Ministro vai a Pombal, depois de já ter visitado algumas das zonas mais afetadas pela Depressão Christine. Luís Montenegro decide ir esta terça-feira a Pombal para uma reunião com o líder da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país, Paulo Fernandes. Passamos às presidenciais. António José Seguro considera que seria interessante voltar aos governos de 4 anos.
O candidato presidencial, apoiado pelo PS, esteve esta segunda-feira na grande entrevista da RTP. António José Seguro garante que, se for eleito, não vem para criar instabilidade e admite que gostaria de voltar a ver governos que durem 4 anos. Eu julgo que seria muito interessante e muito útil que o país pudesse voltar aos ciclos legislativos que estão normalmente instituídos na nossa Constituição. Governos de 4 anos. Governos de 4 anos, isso seria muito interessante. Agora, nós temos um Parlamento muito fragmentado. Não temos 2 forças políticas, temos 3 forças políticas. E, portanto, se eu puder contribuir para uma cultura de maior responsabilidade, de maior construção, isso é ótimo. António José Seguro deixa ainda uma crítica indireta a André Ventura na entrevista ao rejeitar os recursos que considerem serem defendidos pelo adversário. Quer dizer, o Estado não se compara com o Estado que existia há 50 anos. Felizmente, houve grande evolução e os portugueses hoje vivem muito melhor. Portanto, recuar, como propõe o meu adversário, não é a solução. Nós temos é que avançar e temos que melhorar a nossa capacidade de resposta. E há meios para o fazer. António José Seguro, esta noite, na grande entrevista da RTP. E durante a tarde de segunda-feira, o candidato esteve no distrito de Porto Alegre, mas não teve muita sorte a encontrar eleitores na rua. O candidato socialista marcou uma iniciativa pelas ruas de Elvas, o primeiro contato com a população desde o primeiro dia de campanha oficial. Mas Vasco Maldonado Correia não só encontrou cafés vazios, como acabou a falar em espanhol. Segunda-feira à tarde, em Elvas, António José Seguro saiu à rua ao encontro dos eleitores, mas encontrou uma cidade às moscas. Olá, são as únicas clientes? Meu Deus. Olá. E mesmo as moscas que encontrou não vão poder ajudar a voar até Belém. Boa tarde. Olá, como é que estão? Bem? Espanhol. Ah, de Espanha. Sí, muy bien. ¿Y de qué parte de España? Barcelona. De Barcelona? Ah, seguro. Em português ou em espanhol, Seguro tem o discurso na ponta da língua. Vai depender del voto de los portugueses. ¿Tienes convencidos? Vamos a ver. Van a ser los portugueses. En democracia es el pueblo que habla. Ahí estuviste anteriormente, ¿no? Sí, en la primera vuelta. Vamos a ver. En la primera vuelta. Vamos a ver. Gracias. Depende encantado. Seguro dedicou a tarde a Porto Alegre, distrito em que teve apenas mais 60 votos que André Ventura na primeira volta, e mesmo que não encontre eleitores para convencer, acredita que as diferenças para o adversário têm ficado claras. Esta campanha deu claramente aos portugueses as provas, as informações todas, para eles perceberem que há 2 candidatos completamente distintos e diferentes. Garante, por isso, que não há motivos para estar preocupado. Acha que os portugueses o conhecem nesta fase? Os portugueses conhecem muito bem. Muito bem mesmo. Eu também conheço o país. A campanha de António José Seguro, que passou esta segunda-feira por Elvas, Campo Maior e Porto Alegre. André Ventura voltou a atacar António José Seguro, apesar de dizer que quer manter o foco na gestão política da tempestade. O candidato presidencial passou o dia a atacar o adversário na corrida a Belém e rejeita que já tenha atirado a toalha ao chão sobre a hipótese de vencer estas eleições. Primeiro em Chaves, depois em Aveiro, André Ventura criticou a postura de António José Seguro e lamenta que tenha fugido aos debates para agora fazer ataques com intermediários. Miguel Viterbo Dias. André Ventura diz que não quer fugir do tema da tempestade, mas passou o dia a atacar António José Seguro e o governo. A campanha, que não é campanha, esteve sempre rodeada de apoiantes. Primeiro numa empresa em Chaves, depois numa sessão de esclarecimentos, em que deu as boas-vindas a Seguro na distribuição de lonas para as casas afetadas pela tempestade. Dissemos que íamos dar lonas, hoje o que é que ele foi fazer? Distribuir lonas. Mas nós andamos há 3 dias a falar nisto. Já antes, Ventura tinha criticado a postura de António José Seguro, que o acusou de ser um adversário da democracia. Nós não devemos voltar para o terreno da mera disputa política. Eu acho que ninguém compreenderá que no meio de uma crise destas haja políticos a debater entre si quem é que é o adversário da democracia. E lamenta que tenha recusado debates para agora o atacar através dos jornalistas. Não pode ter fugido aos debates todos e agora querer debater com intermediários. Acho que não é pelo menos de homem corajoso. Numa campanha em que o candidato se confunde muitas das vezes com o líder da oposição, André Ventura admite todos os cenários porque a vitória já foi conquistada. Vencemos o candidato apoiado pelo governo, com uma maioria com o partido maior do Parlamento, vencemos o candidato liberal e ainda vencemos um candidato independente. Portanto, conseguimos que este movimento se tornasse na liderança da direita e da oposição em Portugal. Não haverá mais outra conversa de direita. Nós seremos a direita. André Ventura entre Chaves e Aveiro, com críticas sempre ao governo, desta vez à Ministra da Administração Interna. Deixe de nos insultar a inteligência a nós, deixe de gozar com as pessoas
e faça aquilo para que é nomeado. O candidato presidencial que nunca esquece o executivo, mas que volta a lembrar-se de António José Seguro. Miguel Vítor Dias com o discurso de André Ventura, que voltou ao ataque a António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega visita esta terça-feira uma empresa em Torres Vedras que também foi afetada pela Depressão Christine. No desporto, o Futebol Clube do Porto perdeu pela primeira vez no campeonato por 2-1 frente ao Casa Pia. Foi preciso chegar à 20ª jornada para o Porto perder pela primeira vez no campeonato. Esta também foi a primeira vitória em casa desta temporada do Casa Pia. Álvaro Pacheco, treinador dos Gansos, diz que os jogadores foram uns campeões e que passou uma mensagem de crença à equipa antes da partida. Aquilo que era o foco daquilo que nós tínhamos pretendido, acho que os meus jogadores foram os campeões. E depois também tem a ver com o crescimento, com a trajetória e com os desafios que eu tinha dito aos meus jogadores, que nós íamos discutir aqui o jogo, íamos chegar no final, íamos estar a vencer e íamos estar tranquilos e maduros para segurar o resultado, porque nós vivemos de experiências e de sensações, e essas vivências e sensações fazem-nos crescer. Por isso tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Álvaro Pacheco na flash interview da Sport TV. Já Francesco Farioli fez várias alterações ao 11 habitual do Futebol Clube do Porto. O treinador azul e branco valoriza o trabalho feito pela equipa até agora e garante que a abordagem para o jogo com o Sporting na próxima jornada vai ser exatamente a mesma. Acho que nas últimas 3 ou 4 conferências de imprensa eu disse sempre o mesmo. Nós estamos a meio da maratona, é uma longa jornada. Claro que o clássico da próxima semana é um jogo importante, não há dúvidas sobre isso. Mas na realidade, nós estamos tão longe do final da época que tantas coisas podem acontecer. Para nós, a abordagem vai ser exatamente a mesma que sempre tivemos, em todas as competições e todos os jogos até agora. Com esta derrota do líder da tabela, a luta pelo primeiro lugar fica relançada, visto que o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting na próxima segunda-feira, agora com 4 pontos de avanço. Ponto final neste jornal. As notícias voltam à Rádio Observador à 1h30 da manhã com a síntese de notícias. Até já.